Chegou mais um dia do nosso estudo do ativo e agora eu resolvi aí adicionar um novo ativo na carteira e é um ativo do setor bancário que é o ABC B4, né? O nosso Banco ABC Brasil. Cara, e nesse mês também é um mês muito legal para mim, que eu estou completando 2 anos que eu invisto publicamente e não tem melhor forma de eu comemorar que não seja comprando um ativo novo. E se tem ativo novo, tem estudo novo no canal. Então, se tu quer ver como é que ficou esse estudo e ele ficou bem bacana, fica comigo depois da vinheta. Meu nome é Michel Souza, eu sou criador desse canal. Muito prazer, se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E eu sou formado em gestão financeira, sou certificado CPA 10 pela Ambima e estou buscando aí a minha especialização em investimento, a minha certificação CEA. Então, como eu falei para vocês, eu tô faceiro. Tô faceiro porque eu tô sendo resiliente, persistente, consistente aqui com o que eu me comprometi. Ou seja, eu tô montando a minha carteira rumo aos 10K já faz 2 anos, né? De maneira tranquila, serena, racional, mostrando para vocês ali o caminho das pedras, né? Como escolher um ativo, como estruturar uma carteira e mostrando que sim, não só é possível, como também vale muito a pena a gente investir mesmo com pouco dinheiro, né? Então eu sempre investi numa faixa de R$ 250 a R$ 300, né? Se eu me aperto um pouquinho, eu mando um pouco menos e não tem problema, porque mais importante que o investimento em si é o hábito de investir. Então, como eu falei para vocês, hoje eu vou botar um ativo do setor bancário, né? Do setor aí financeiro, né? Setor financeiro, segmento bancário. Cara, e na verdade eu demorei até muito para comprar um ativo desse segmento, desse setor, né? Na verdade eu tenho um ativo desse setor que é ali a Oi Soluções, só que a Oi Soluções ela é uma corretora. Ela não é bem do setor financeiro, ela participa do setor financeiro, mas não é do setor financeiro raiz, né? Ela é do setor financeiro Nutella. Agora eu vou ter uma empresa, um ativo do setor financeiro raiz, que é o ABCB. E eu fiz uma enquete lá no Instagram, né, para o pessoal ali votar em quais dos bancos eu ia pôr na minha carteira, daí eu botei ali Banco BMG, Banco ABC e o Banco do Brasil. Né? Aproveitei que o Banco do Brasil fez desdobramento agora, daí para confundir o pessoal botei Banco do Brasil. E se eu não me engano, quem ganhou foi o Banco do Brasil. Né? Na verdade todo mundo errou, ninguém votou no ABC, né? Os caras votaram no BMG e votaram no Banco do Brasil. E todo mundo errou. E eu vou votar no ABC e isso aí me deixa mais faceiro que todo mundo errou. Por quê? Porque ele é um banco fora do radar. E ativos fora do radar eles te dão mais upside, né? Eles te dão aí uma maior avenida de crescimento. E justamente isso é verdade, né? Eu não vejo muitos analistas ou muitas casas de análise ou muitos influencers postarem sobre o Banco ABC. E eu gosto disso, né? Afinal de contas, trazer novidade para o canal aí é muito importante, tá? Olha só, vamos falar duas curiosidades aqui, né? A primeira curiosidade é que o primeiro banco do mundo nasceu na cidade de Veneza, lá na Itália, em 1157, né? Então, tu vê que o sistema bancário já é um sistema aí, ó, antigaço, e é um modelo de negócio também muito resiliente, né? Outra curiosidade bem bacana é relativa ao salário. Hoje todo mundo fala em salário, né? Vou receber meu salário, quanto será meu salário, né? A palavra salário também é um termo muito antigo que data lá do tempo romano, que ele vem da palavra latim salarium, que significa pagamento em sal. Na época, o sal era usado como pagamento, né? Na verdade, o sal era tão importante que o peso do sal era medido em ouros, né? Em ouro. Então, se tu queria 1 quilo de sal, tu dava 1 quilo de ouro e vice-versa, né? Mas por que o sal era tão importante? Porque naquela época, né, como não existia geladeira, freezer, etc., uma das melhores formas e talvez uma das únicas formas de conservar a nossa carne, né, o alimento ali do pessoal, era através do sal, né? Inclusive ali o exército romano era pago com sal, né? E daí que vem a palavra salário, né, desse pagamento aí com sal, né? Mas
Fora o Sal, né, fora o Banco de Veneza, vamos focar aqui no nosso banco, que é o Banco ABC. Cara, o Banco ABC, ele é um banco que ele tá fugindo da curva, né? Um banco que está fugindo da curva, né? Ele vem aumentando sua carteira de crédito, a qualidade da carteira de crédito do banco é muito boa, né? E ele foge um pouco dos segmentos tradicionais de outros bancões, né? O Banco do Brasil, por exemplo, é o segmento do carro-chefe, né, do Banco do Brasil é o agro. Quando tu olha, por exemplo, o Banco BMG, que é um banco pequeno também, fora do radar, e também me gusta muito, né, me gusta muito, como diria aí nossos irmãos, ele é um banco mais focado numa carteira mais conservadora, uma carteira mais ali consignado, né, com empréstimos consignados, né. E quando a gente olha, por exemplo, o Banco Bradesco, ele tem uma carteira focada bastante aí, forte no varejo. O nosso Banco ABC, ele é bem diversificado, ele tem participação no agro, ele tem participação em varejo, né? Talvez ele também tenha em consignado, não me recordo do consignado, mas o ponto é o seguinte, o principal foco dele são os big players, né? São aqueles players que ganham mais de 4 bilhões de receita anual. Esse é o core business do banco, né? No longo prazo, vocês vão ver ali que, se não me engano, em 2017 eles começam a mudar um pouco, de 2017 a 2018 começam a mudar um pouco esse enfoque, eles miram um pouco mais para baixo, então eles miram ali de 17 para 18, eles miram naqueles players ali que ganham, que tem uma receita de 400 milhões de reais a 4 bilhões, né? E em 2018, se não me engano, eles começam a se voltar um pouquinho mais, os chamados middles, né? Aquelas empresas de médio porte que ganham a partir de 30 milhões de receita anual a 300 milhões de receita anual, né? Então ele vem também diversificando essa carteira dele. Outro ponto também muito interessante, muito importante na análise bancária que a gente tem que falar é que ela é um pouco diferente da análise tradicional, né? Da maioria das empresas. Por exemplo, indicadores de dívida a gente não olha no banco, né? O próprio indicador dívida líquida sobre EBITDA não faz nenhum sentido. Uma vez que o EBITDA, quando a gente pega e destrincha ele é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Lucro antes de juros. Juros é o core business de qualquer banco, né? Todo banco ele joga com juros, né? Ele paga juros para ti, superavitário que emprestou para ele, né? E ele recebe juros do deficitário que pegou dinheiro para ele. Então, numa análise rápida aqui, na explicação rápida, no nosso sistema financeiro, tu tem o superavitário, que é tu que empresta dinheiro para o banco, tu tem o intermediário, que o banco que intermedia essa transação, e tu tem o deficitário, que é quem pede o dinheiro emprestado do banco, né? Como a gente não pode fazer essa ponte direta, a gente tem aqui o nosso intermediário, tá? Então é nessa intermediação aqui que o banco faz a receita dele, né? E daí o banco tem duas receitas aqui nessa jogada, ele tem a margem líquida financeira, né? Ele tem a margem financeira. A gente vai olhar mais para frente esses dois indicadores aí. Outro também indicador que a gente olha num banco e não olha em outras empresas é aí o índice Basileia e o índice de imobilização, que também a gente vai olhar no nosso estudo. Então, para não ficar muito longo, vem comigo aqui para a tela do PC, que a gente vai fazer acontecer aqui a magia. Bora lá para a tela do PC. Bora então, tô aqui com o meu estudo do ativo, cara, dei ali uma repaginada no meu estudo do ativo, tá bem bacana, bem interessante. E o negócio é o seguinte, cara, vamos ajudar os guri, eu tô há 2 anos aqui investindo publicamente, né? Então dá uma moral pro guerreiro. Se tu gostar desse estudo aqui, entre em contato comigo, me chama ali no WhatsApp, tá? Ou me chama no e-mail, me chama no direct lá no Instagram e compra esse material aqui. Um material bem bacana, né? Custou muito tempo para fazer aqui esse material. Como eu sempre digo, o tempo é o nosso ativo mais importante, né? E aqui meu objetivo é destravar valor, né, em vocês, agregar valor em vocês, tá? Esse material vai ficar disponibilizado pelo preço irrisório de 5 pila. 5 pilinha. 5 pilinha. Em vez de comprar um latão, compra esse material aqui que vai agregar valor para ti, tá? Outro recado também que eu sempre esqueço, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, tamo junto. Vamos lá. Cara,
Então aqui eu fiz um sumário, que o troço tá profissional. Fiz um sumário bacana, um mapeamento. Eu quero ver um modelo de negócio. Cara, eu vou para a página 5. Eu quero ver a saúde financeira. Cara, eu vou para a página 18. Eu quero ver análise quali quantitativa. Ó, que chique. Análise quali quantitativa. Eu vou para a página 11. Cara, até sumário tem o troço. Pau na máquina, então, né, tia? O Banco ABC, ele foi constituído... Deixa eu pegar meu óculos aqui, que eu sou cego sem meu óculos para leitura. Pera aí, só um pouquinho. Quem sabe fazer ao vivo. Então, ele foi constituído em 1989, através de uma joint venture do Arab Bank Corporation e do grupo Roberto Marinho, da qual originou o ABC Home SA, atuando em crédito corporativo e tesouraria. Desde o início das atividades, ele sempre procurou clientes mais robustos e, em suma, o faturamento dos clientes dele estão em torno de 300 milhões de reais anualmente. No entanto, ele vem diversificando sua carteira, como eu falei para vocês, aí, mirando nas empresas mais middles, né, que ganham 30 milhões a 300 milhões de reais. Tá? Na visão geral aqui, a fundação foi em 89, sede em São Paulo, IPO em 2007, o ticker ABCB4, setor financeiro, segmento de bancos, ações de circulação 236 milhões, valor de mercado 5,2 bi. Elenquei alguns pontos, 5 pontos aqui interessantes do banco. Ele é um banco multi-especializado em concessão de crédito para serviços para pessoas jurídicas, ele foca em pessoas jurídicas de médio, grande e grande porte. O segundo ponto aí são clientes de construtoras e investidoras, que ganham acima de 4 bi anual, depois corporate ali que são entre 400 milhões e 4 bi e as middle 30 milhões a 300 milhões. O ponto 3, dada a qualidade dos clientes, ele oferece ele oferece um serviço de alta qualidade, tá? E a carteira de crédito dele vem aumentando, hoje está com 4.930 clientes. O seu modelo de negócio é focado em PJ, o faturamento mínimo 30 milhões e atua em 52 cidades. Relativo ao segmento de atuação, atua em agro, energia, comércio, construção civil, e um ponto é a exposição bem pulverizada em todos os segmentos, denotando uma maior resiliência. Então aqui a gente tem a presença geográfica e a base de clientes, tá? Ela aumentou aí aproximadamente 10% nos últimos 12 meses e ele está aqui posicionado em 52 cidades. Aqui a gente tem aí o crescimento do longo prazo aí da carteira de crédito do banco, O azulzinho mais fraco aqui a gente tem então os clientes de alta rentabilidade, que ganham mais de 4 bilhões aí anualmente. E tu vê que essa transação aqui fica maior, denotada, de 17 para 18, tá? Ele começa a focar em clientes mais corporate, que ganham 400 milhões a 4 bilhões, tá? Em 2019, ele também aumenta a diversificação, indo para os clientes que ganham de 30 milhões a 300 milhões. E sob gestão, a gente vê também um crescimento exponencial, e hoje o banco está aí sob gestão mais de 46 bilhões sob gestão. Então, o que a gente vê, ainda relativo ao modelo de negócio, a gente vê a abertura geográfica da carteira de crédito expandida, majoritariamente é São Paulo que está ali nos 3 tipos de cliente que ele tem, é São Paulo que majora entre as 3, tá? Análise da governança corporativa. Então, o controle é feito pelo Banco ABC, controlado pelo Banco Central da Lib e pelo Fundo de Investimento do Kuwait. O segmento de listagem nível 2, Free Float 31%, Tag Along 100%, liquidez média diária de 15 milhões e ações preferenciais. E no Reclame Aqui uma nota de 7,9, é uma nota muito boa. Lembrando que o Free Float é o pedaço da companhia que está disponível para o mercado como um todo, tá? O mínimo que a gente pede é 15%, e o Tag Along é o direito de ir junto caso troque de controlador, tá? Lembrando desses 2 conceitos, tá? Então também uma coisa que me chamou muita atenção de forma positiva na análise da governança
é a participação skin the game dos administradores. Cara, a administração tem uma participação de quase 5,5% relativo ao banco. Então isso é o skin the game, né? Eles estão juntos, eles têm interesse que o negócio dê certo, que o negócio vá para frente. Tá? Isso aí me deixa muito confortável. Na análise quali quantitativa, então, a ideia é entender a perspectiva do negócio, observando aí indicadores, bem como a saúde financeira do banco, né, financeira do negócio, somado ao potencial futuro da empresa em questão, uma vez que é isso que vai valorizar o nosso ativo no longo prazo. Né? Então, alguns indicadores que a gente olha aqui para o banco é o PL, né, que está num valor bem atrativo, né, 5,6%, é um PL barato. Um P sobre VP também nos denota uma boa oportunidade de entrada no banco, né? Ou seja, ele está 5% abaixo do valor justo dele. Um ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido do banco, está em quase 17%, top também. Um yield de quase 7%, sendo que o mercado ele flerta ali com um yield mais médio de 4%, 5%, e uma margem líquida de 15,5%, top. E a gente tem um crescimento anual composto ali nos últimos 5 anos de quase 18%. Cara, o banco tá redondinho, redondinho, redondinho. Então, como falei para vocês no início, né, a gente tá ainda na análise quali quantitativa, mas também dá para falar sobre a saúde financeira do banco nesses indicadores também, que é a margem financeira e os serviços, né, que é a maneira que o banco aí faz dinheiro. Tá? Então, a margem financeira é a diferença entre a receita dos juros recebidos e dos juros pagos, e o banco oferece também serviços, né? Que daí também vem a receita do banco. A carta fiança no banco ABC é o carro-chefe, ele serve de fiador para grandes empresas, né? Em casos aí de possíveis entradas num processo judicial que vai demandar um grande valor ser despendido pela empresa. Então o banco fica de fiador desse processo. Caso não aconteça nada, o banco está sempre ali só no ganho, né? Então o banco tem uma grande receita em relação a isso aí, e também ele ganha na corretagem, assim como também ele ganha no crédito consignado, ele ganha no crédito de investimento imobiliário, no financiamento de um veículo, enfim, né? Cartão de crédito. O banco aí tem vários tipos de receita. Já a margem financeira, como ele disse, ele é a diferença, né, da receita paga e receita recebida. Imagina que tu emprestou 100 mil reais para o banco, tu é o superavitário, tu emprestou 100 mil reais para o banco e o banco vai ter que pagar 10% em cima desse teu valor, ou seja, vai ter que dar 10 mil reais. Tá? E o terceiro, né, ele vai emprestar para um terceiro, que é um agente deficitário, e ele vai emprestar uma taxa de 30%. Né? Ou seja, o terceiro pegou 100 mil reais e vai pagar para o banco 130 mil. Tá? Esses 30 mil excedente dos juros que ele está recebendo do deficitário e esses 10 mil que ele está pagando para ti, agente superavitário, se a gente diminuir 30 de 10, vai sobrar 20 mil reais. Esses 20 mil reais aí é a chamada margem financeira do banco, tá? Então, a receita do banco vem numa crescente. Isso é muito bom, isso é excelente. Ainda na análise quali quantitativa, a gente observa o lucro líquido, que teve um aumento aí de 6,4% no ano a ano, tá? Top. E a gente tem um ROI, que ele faz a mesma função do ROI, tá? No retorno ali, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, só que de forma mais ponderada, né? Ele exclui algumas situações ali não recorrentes, como uma bonificação de ação, de repente, pagamento de dividendos, né? Ele exclui essa parte, né? Faz uma análise mais ponderada e a gente vê que o nosso ROI recorrente aqui no ano a ano ele deu uma caidinha, mas nada expressivo, né? Nada expressivo. Mas quando a gente olha de tri a tri, aqui ó, quarto tri de 2022 e o quarto tri de 2023, a gente vê uma alta. Né? Eles podiam ter feito aqui, né, esse paralelo aqui para a gente ver, né, mais nitidamente. Mas enfim, tá num patamar saudável. Agora a gente olha aqui nosso índice de eficiência. Cara, se eu te disser o seguinte, índice de eficiência de um banco de 80% e outro índice de eficiência de outro banco de 50%, qual tu diria que é o melhor?
provavelmente tu diria que é o maior, né? O índice de 80%, né, em relação ao índice de 50%, só que no entanto está errado. O índice de eficiência, quanto menor, melhor, ou seja, é quanto o banco gasta para transformar aquilo em receita. Vamos supor que a cada 100 reais o banco gasta 30% para transformar aquilo em receita. Enquanto o outro banco, o banco, sei lá, XYZ, ele gasta 50%, né? Então, o índice de eficiência do Banco ABC está em 38,6%, né? No anual, né? Cara, isso aí é muito bom, isso aí é muito top, tá muito saudável, isso aí inclusive tá em linha aí com o Banco Itaú, que é considerado o benchmark aí dos bancos, até porque ele é o maior banco da América Latina, né? Então, se ele está em linha com o Itaú, que é o nosso benchmark bancário, ele está voando, tá? Então, ainda na análise quali quantitativa, a gente observa, né, um indicador ali, cara, que ele é universal para qualquer empresa daí, que é o crescimento patrimonial e o crescimento do lucro, né? Uma empresa está deteriorando o seu patrimônio e o seu lucro, a gente não entraria de forma alguma, né? Também a gente vê uma crescente nos dividendos, né, da empresa, e isso também aí nós é muito positivo, né, até porque não tem melhor maneira de uma empresa entregar valor agregado para um acionista que não seja aí no pagamento de dividendos, né? Isso aí fica nítido aqui nessa imagem, onde eu botei a cotação reinvestindo os dividendos, né, que nos últimos 10 anos teve uma valorização aproximada de 188%. Reinvestindo os dividendos, tá? Se tu tirar o retorno dos dividendos, a gente vai para 82%. Olha a queda, né? Uma queda de mais de 100% de diferença, tá? Então aqui fica mais nítido ainda a importância de a gente ter empresas boas pagadoras de dividendo, tá? Aqui na saúde financeira a gente observa então o risco de inadimplência, né? Apesar de ter aumentado a inadimplência acima de 90 dias, quando olhamos a média do mercado, o banco ainda está em uma situação confortável, tá? Então esse indicador também que a gente olha no banco, e como eu falei aqui, a gente sempre compara o banco com a média de mercado, tá? E a média de mercado está em 4%, tá? Enquanto o banco está na casa de 1% e 0,4% se a gente tirar ali o não recorrente. O que é o não recorrente do banco? O não recorrente do banco são as lojas americanas, né? Que teve um grande problema aí, e daí elas não pagaram o banco, e se tu colocar ela na equação, a inadimplência de 90 dias vai para 1%. Se tu tirar ela, vai para 0,4%, né? Claro que eu estou puxando brasa para o meu assado, mas eu prefiro olhar para esse 0,4% porque as americanas é aí algo isolado, né? Também uma coisa que a gente olha na saúde financeira do banco é o PDD, que é a provisão de devedores duvidosos. Todo banco tem isso aqui e ele impacta diretamente na receita do banco, né? Impacta no lucro líquido do banco. E o ponto é o seguinte, cara, quanto menor, melhor, né? E a gente nota que uma decrescente aqui no PDD, né? Hoje o PDD representa aí 0,5% do lucro líquido do banco. E outra, também foi feita ali, observei também que nos últimos 12 meses, quando a gente pega o Banco do Brasil, que é um dos melhores bancos aí do nosso país, ele já ficou num PDD de 81%, enquanto o Banco ABCB, né, o Banco ABC Brasil, ficou aí no mesmo período, né, desses últimos 12 meses, ficou com um PDD de 38%, né? Então a gente vê que o nosso Banco ABC ele está aí, ele está indo por um caminho muito bacana, né? A gestão dele é muito competente, está sendo muito eficiente, tá? Outro índice que a gente olha aqui, ele flerta com a margem financeira, é a margem líquida financeira, também chamada de NIM. Então basicamente quanto maior melhor, pois demonstra a eficiência do banco em captar lucro com as operações de empréstimo e investimento. E ali embaixo eu botei o cálculo de como achar o NIM. Tá? Basicamente, o NIM a gente vai usar ele naquele mesmo exemplo que eu falei para vocês para a gente determinar a margem financeira. Tá? Então a margem financeira é a receita, né? 10 mil o banco te pagou, 30 mil ele recebeu,
10 menos 30, 20 mil reais receita financeira. Só que a gente agora vai olhar o NIM, que é a margem líquida financeira, que é o que? Os juros dessa operação, os juros pago e os juros recebido. Então nessa ponta tu recebeu 10% de juros e na outra ponta o banco recebeu do deficitário 30% de juros. 30% menos 10%, 20%. Então esses 20% é a nossa margem líquida financeira, tá? Por isso que quanto maior, melhor. Então a margem líquida financeira do banco, ela tá ali em 4,6%, que é uma boa margem líquida financeira, tá? E a margem financeira também teve uma crescente, né, de 2 bi para 2,2 bilhões, tá? Ainda relativo à saúde financeira, a gente observa o índice Basileia e o índice de imobilização. O índice Basileia eu também chamo ele de índice skin the game do banco, né? Porque o índice skin the game do banco, o banco trabalha com dinheiro de terceiros, ele empresta o dinheiro de terceiros, né? Então o negócio é o seguinte, se o banco realmente acredita naquela operação que ele está emprestando o dinheiro, ele tem que botar o próprio dinheiro dele. E o Banco Central ali, então, ele determinou que o mínimo de índice Basileia ali seja na casa de 11,5% a 10,5%, é o mínimo. O banco não pode fazer operações com menos que isso, né? Com menos capital próprio do banco dentro de uma operação. E hoje o banco ABC ele entrega um índice Basileia aí de 15%, ou seja, a cada R$1.000 que ele empresta, 150 é do bolso do Banco ABC. Então isso aqui nos denota aí um índice muito saudável, tá? O índice de mobilização é um racional parecido, só que ele versa sobre o imobilizado do banco, né? Vamos supor que o banco tem aí um evento aí que vai fazer o banco pagar e o banco não tem dinheiro em caixa. Ele vai ter que vender os ativos imóveis dele, né? O imobilizado, carro, terreno, prédio, né? Então o racional é o seguinte, quanto menor imobilizado, melhor, tá? O índice imobilizado do banco está em 0,6%, excelente, né? Inclusive aqui essa própria bússola aqui versa pra gente que o índice imobilizado saudável é até 40%. Cara, eu acho que até uns 30% é bacana, tá? Eu acho que até uns 30% tá bacana, tá? Próximo a 40 já começa a ficar complicado, né? Então, vamos terminar aqui o nosso estudo, né? Conclusão do nosso estudo, né? Governança corporativa, então, extremamente positivo, é um alinhamento dos executivos com uma participação de 5,4% na empresa. Somado a isso, indicadores como tag along, liquidez e free float estão excelentes. Na análise qual e quantitativa, PL e PVP demonstram oportunidade de entrada. Quando olhamos no retrovisor, observamos um crescimento tanto patrimonial quanto do lucro líquido. Na análise de eficiência, seus produtos são de grande valor agregado, né? E na análise da saúde financeira, apesar de a gente não olhar o indicador de dívida líquida sobre EBITDA, né, os outros indicadores estão em excelentes patamares, tá? Então a nota que eu dei para o banco aí foi uma nota 10, né? Nesses quesitos aqui, achei também muito excelente. E aqui eu botei um mapa mental para vocês verem, né? Mais ou menos aqui o que eu acho desses critérios, né? Hoje foi tudo no verdezinho. Então deixo para vocês aqui meu muito obrigado, né, por me conceder o ativo mais importante de vocês, que é o tempo de vocês. Aqui embaixo tá o meu contato, né? Se vocês gostaram aqui desse material, entrar em contato comigo, né, e eu disponibilizo pelo valor irrisório aí de um latão, né, não sei quanto é que tá um latão, mas aqui no Rio Grande do Sul tá R$5 ali um latão. Então, cara, em vez de comprar um latãozinho, compra aqui esse material de estudo que de repente vai te agregar valor. Lá na frente vai poder comprar 10, 15, 20, né, latões aí com os teus dividendos. Reitero também aqui, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram, né? E vou deixar aqui o videozinho da compra aqui do meu ativo na tela para vocês. Até mais, ficamos por aqui.